Esses são os hábitos dos casais que prosperam juntos. Primeiramente, vamos falar sobre o que é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é crescimento. Prosperidade é o modus operandi natural da vida, porque o natural é crescer, o natural é progredir. Então, se você planta uma semente na terra, o que se espera é que essa semente prospere, é que essa semente cresça, que ela floresça. O que se espera quando uma criança nasce é que ela cresça, que ela se desenvolva. Tanto que se ela não está se desenvolvendo, quer dizer que tem algum problema. Então, o natural da vida é o crescimento. A natureza prospera. Prosperar é o natural. Estagnar é antinatural, entende? E outra coisa, quando a gente vê a palavra prosperar, ela tem um significado, quando a gente olha a etimologia da palavra, pró-espera. É aquele que trabalha em prol das suas esperanças. Então, um casal próspero, um casal que prospera, é um casal que está trabalhando em prol das suas esperanças. Só que a gente tem que vir um ponto antes. Quais são as esperanças desse casal? E por isso que um casal que aprende a lidar bem com o seu dinheiro em conjunto é um casal que cresce, porque eles são obrigados a desenvolverem um hábito de falarem do seu presente, falarem do seu futuro, falarem das suas ambições, dos seus desejos, daqueles mais ousados, aqueles mais simples, que parece uma coisa tão pequena, mas que é importante também de ser conversado, entende? E o casal que trabalha em prol das suas esperanças, eles têm esse diálogo aberto sobre o futuro, sobre a vida que eles querem construir. Eu estava hoje ainda conversando com uma cliente, onde ela estava dentro do meu programa de acompanhamento, e ela falou o seguinte: Gabi, quando ela assistiu a aula lá dentro da nossa plataforma sobre vida abundante, ela me falou bem assim, ó. Essa pergunta eu ainda estou refletindo, eu achei muito desafiadora, sobre qual é a minha vida ideal, qual é a vida abundante que eu quero construir, ou até mesmo formar um pensamento. Parece que eu não tenho de buscar essa informação, ou encaixar alguma coisa sobre isso na minha mente, né? E aí eu fiquei pensativa assim sobre isso, porque quantos casais, quantas famílias estão vivendo uma vida sem saber o que eles querem construir, que vida eles querem construir em conjunto, para onde que eles estão caminhando. É como, por exemplo, uma pessoa que está lá comprando tijolo, comprando argamassa, comprando cimento, contratando pedreiro, levando eles num terreno e falando, ó, é para começar a construir, tá? Tá aqui todos os materiais. E aí os pedreiros perguntam, tá, mas construir o quê? E aí você vai lá e diz assim, não, é para construir, constrói aí alguma coisa, é para construir uma casa. Tá, mas como que é essa casa? Vai ser feito alicerce? Como vai ser feito esse alicerce? É uma casa de quantos metros quadrados? Cadê a planta? Não tem planta. Não tem uma visão de qual é a esperança, o que eles estão esperando que aconteça. Então, percebe como o assunto é muito mais profundo? Falar de um casal que prospera, um casal que está trabalhando em prol das suas esperanças, mas quais são as esperanças desse casal? E antes das esperanças desse casal, quais são as esperanças desses indivíduos? Porque cada um, dentro do casamento, existe ainda um indivíduo. Antes de existir o Thales e a Gabriela como uma só carne, como casal, existe a Gabriela como indivíduo e o Thales como indivíduo, que tem sonhos individuais e os sonhos do casal. E essas esperanças precisam ser compartilhadas e o casal está trabalhando em prol disso, em prol dessas esperanças. Então, vou dar um exemplo bem prático, tá? O meu marido, ele tinha uma esperança. Ele tinha uma esperança na vida dele. Um dia participar de um campeonato de fisiculturismo. Era uma esperança minha, como indivíduo? Não. Era até uma esperança nossa como casal? Também não, não era algo que eu cultivava dentro do meu coração, entende? Não era um sonho meu, mas era um sonho do meu marido. Eu comecei, inclusive, a gente começou a conversar sobre isso, porque isso envolve custos dentro do nosso orçamento, envolve eu abrir mão de algumas coisas que seriam para mim, ou nós, como casal, abrirmos mão de coisas que eram para nós, em prol desse objetivo que é apenas dele como indivíduo, mas isso precisa ser conversado, isso precisa ser alinhado.
E eu sugiro, inclusive, que também orem sobre isso, porque muitas vezes a gente fica, no início eu confesso que eu tava um pouco resistente, tipo, mas será? E tal, e tal. Não pelos gastos, mas enfim, não sei nem explicar o porquê. E eu comecei a orar e Deus foi mudando o meu coração. E eu comecei a olhar esse processo de uma outra forma, entender que era um processo dele, a apoiar esse sonho dele e inclusive a entrar nesse projeto junto com ele, não para subir no palco, não para passar pela jornada como uma atleta, mas entender assim, cara, se ele vai passar por esse processo preparatório para chegar no ápice, né, de performance dele no corpo, eu posso aproveitar que eu sou casada com um atleta, então, e também ter essa alta performance no meu shape, no meu corpo. E assim, eu tô entrando, entende? Então, assim, um casal que prospera vai muito além do que um casal que faz dinheiro junto e conquista um monte de coisa. São várias camadas dessa prosperidade, entende? E eu separei alguns pontos aqui bem interessantes, tá? Primeiro ponto, um casal que prospera tem um planejamento financeiro e sempre conversam sobre as suas decisões que envolvem dinheiro. Não tem meu dinheiro, teu dinheiro, é tudo nosso. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo de conflito, a gente se sente desconfortável falando de dinheiro, mas é muito importante ter essas conversas abertas para evitar problema maior no futuro. E é importante, gente, é fundamental conversar, ter clareza disso, ter clareza do que está acontecendo, entende? Ontem, por exemplo, a gente estava olhando nosso financeiro e o Thales estava falando, olha, estava pensando em a gente comprar isso e fazer dessa forma e tal, o que tu acha, amor? Aí eu falei, olha, esse ponto aqui, eu acho que não faz muito sentido agora, por quê? Por conta disso, aquilo. O que tu acha? Eu sei que tu pensa diferente, porque tu acabou de me falar isso, mas essa é a minha visão. Faz sentido isso pra ti ou tu acha que eu tô pensando meio fora da casinha? Daí ele falou, não, na verdade, tu tem razão. Como sempre, não tô brincando. Aí ele falou, tu tem razão, verdade, faz mais sentido da forma como tu tá falando. Assim como também tem momentos que eu trago uma coisa pra ele e ele fala, tá, pensa por esse lado. E aí, existe um ponto de vista diferente, entende? Então, um casal que prospera tem um plano de ação, tá? Daquilo que tá para onde eles estão caminhando, dessas esperanças que eles querem que aconteça e um plano de ação para chegar lá. Um casal que prospera também, como eu falei, não tem o meu e o teu dinheiro, tem o dinheiro do casal. Porque o casal que prospera, eles não estão somente somando, eles estão multiplicando e existe uma sinergia. Um casal que prospera, ele investe constantemente em desenvolvimento pessoal para serem melhores para si mesmos e também para o outro. Porque o casamento que dá certo, que prospera, ele é feito por dois indivíduos que sozinhos estão crescendo, sozinhos estão prosperando. Entende? Sozinhos estão avançando e quando se unem, são uma potência juntos. E eu falo isso com muita humildade, mas eu e o Thales, como indivíduos, nós já estaríamos sozinhos conquistando muitas coisas, porque nós somos pessoas prósperas. Mas quando nós decidimos caminhar juntos, a gente conseguiu fazer uma coisa, a gente conseguiu encurtar o tempo de coisas que a gente conquistaria sozinho e muito mais tempo juntos. Em 3 anos, sozinha, eu jamais estaria onde eu tô hoje na minha vida. Mas porque eu tô junto com ele tá junto comigo. A gente não só somou nossas forças, a gente multiplicou as nossas forças. Entende? Então, um casal que prospera é um casal que está investindo em crescimento, está investindo em terapia, está investindo em desenvolvimento pessoal através de livros, através de treinamentos, através de mentorias, sabe? Tudo aquilo que ele pode fazer para romper os bloqueios, as travas emocionais, mentais, de escassez, de tudo, de travas lá da infância, ele tá fazendo para que ele seja cada vez mais livre, para ele crescer e expandir no seu máximo de potencial. Um casal que prospera se dedica para servir mutuamente um outro, ao invés de viver uma vida egoísta, pensando só nas suas próprias vontades. Então, um casal que é próspero, ele não tá só pensando em si. Ele tá pensando como eu posso ser melhor para o outro. Como eu posso ser melhor para servir o outro? Como eu posso ser melhor para que o outro seja mais feliz? Porque esse é um grande segredo. Se você está pensando somente no seu interesse, vai ser sempre um cabo de guerra, um puxando para cada lado e essa corda vai arrebentar. Agora, se você quiser prosperar para servir melhor o seu marido, se você quiser prosperar para servir melhor a sua esposa, essa é a grande chave. Eu não quero, por exemplo, saindo até um pouco da área do dinheiro, mas para contextualizar e talvez ficar mais palpável. Eu não estou pensando, por exemplo, em ter um corpo mais saudável só para mim. É importante para mim, óbvio. Em primeiro lugar, eu preciso pensar em mim. Mas se eu pensar só em mim,
Que vazio é isso, sabe? Porque o propósito da vida não acaba em mim mesmo. Nada na natureza foi feito somente para si. Entende? É tudo para servir o outro. Entende? A árvore, ela cresce e dá fruto para si mesma? Não, para servir. Então, se eu tô cuidando da minha saúde pensando em mim, mas eu também tô cuidando da minha saúde pensando que se eu estiver saudável, eu vou ter disposição, energia, vou estar bem para servir o meu marido, existe um propósito maior. Se eu cuido do meu corpo, não só pensando em mim, no meu bem-estar, mas pensando que se eu tô bem, se eu tô com um corpo legal, se eu tô com um corpo bonito, eu sirvo também meu marido com a minha beleza. Eu sirvo também meu marido com um corpo bonito, onde ele olhe e me deseje e me admire. E assim, não adianta dizer que isso não importa, porque isso importa sim. Isso é muito importante. Eu sei que para algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas isso importa. Então, sabe, quando a pessoa fica naquele pensamento egoísta, mas é que eu tô satisfeita com o meu corpo. Mas a pessoa que tá do teu lado tá satisfeita? Você já fez essa pergunta? Porque isso é importante? Se esse é um valor importante para a pessoa do teu lado, você precisa pensar sobre isso. E isso envolve o dinheiro, isso envolve o corpo, isso envolve várias camadas. Então, sair do egoísmo e pensar no servir. Um casal próspero não foge de conversas difíceis, mas tem inteligência emocional com foco em resolver e não em machucar o outro. Olha, a gente não tem que expor intimidades e por isso eu não vou expor aqui nada da minha vida para vocês, a minha vida, da minha intimidade emocional com meu marido. Mas se tivesse uma câmerazinha aqui dentro dessa casa, principalmente na sala da minha casa, vocês veriam quantas conversas difíceis a gente já teve nessa mesa. Quantas conversas onde houveram lágrimas, houveram soluços, de choro, sabe? De conversas difíceis que a gente já precisou ter nesses últimos 3 anos, né? Nesses 3 anos de casado. Por conta de conflitos que aconteceram, de coisas que precisaram ser ajustadas, de arestas que precisaram ser aparadas. Mas a gente não foge, a gente enfrenta. E muitas vezes a gente já voltou no mesmo assunto, mas enquanto aquilo não foi resolvido, precisa conversar de novo, até resolver. Até resolver. E o casal que prospera, ele não fica fugindo. Ele não fica naquele pacto de mediocridade que eu sei que tá ruim, o outro sabe que tá ruim, mas a gente finge que tá tudo bom e a gente segue vivendo como se não fosse nada. Para de viver de forma medíocre. Enfrenta. Enfrenta o que tem que ser enfrentado. Fala que tá desconfortável, fala que não tá bom. Enquanto o outro não muda, enquanto a situação não muda, deixe claro a sua insatisfação. Entende? Porque é assim que a gente resolve as coisas na vida adulta. Mas isso sempre de uma forma gentil. Isso nunca de uma forma de ficar apontando, acusando o outro. Muito pelo contrário. E aqui eu dou uma dica preciosa. Vai conversar sobre algo difícil, por exemplo, nas finanças? Não chega falando pro outro do que o outro tá fazendo ou deixando de fazer. Sabe como que você tem que falar? Qual é a forma saudável? É falar sobre como aquilo que o outro tá fazendo ou deixando de fazer te afeta. Então, vou dar um exemplo. Você tá insatisfeita como mulher com a forma que o seu marido tá se dedicando no trabalho porque aquilo tá gerando menos resultado na sua vida hoje, na vida do casal hoje. E aí você vai falar assim, amor, eu sei, porque essa é a verdade, a gente sabe que a intenção do outro não é machucar, a intenção do outro não é falhar, a intenção do outro não é algo ruim, a intenção é sempre o melhor, porque a pessoa casou contigo, ela quer o teu melhor, certo? E aí tu pode começar falando, amor, eu sei que a tua intenção, ela é a melhor de todas pro nosso casamento, eu sei que a tua intenção, tu tem te esforçado, mas assim, eu quero te falar que a tua falta de resultado tá gerando em mim isso e aquilo. Ou a tua falta de interesse na nossa vida financeira, ou o quanto a tua atitude de estar gastando desenfreadamente, sem a gente tomar decisões em conjunto, tem me deixado triste, tem me deixado preocupada com o futuro, tem me deixado até mesmo perder a admiração, porque eu não tô te vendo comprometido e responsável pelas nossas coisas lá, sabe? Tipo, tô dando vários exemplos aqui. E aí, quando tu comunica pro outro o que tu tá sentindo, o outro, ele recebe aquilo não como uma acusação, mas ele vê assim, poxa, eu amo tanto a minha esposa, ou vice-versa, né? Eu amo tanto meu marido. Essa atitude minha tá fazendo ele se sentir desse jeito. Cara, eu não quero isso. Então eu vou mudar. Entende? Então, um casal próspero, ele consegue ter uma conversa saudável. Não de acusação, não machucando, não ferindo o outro com as palavras, mas chegando no fim, uma solução. Então, eu e o Thales, sempre que a gente tem alguma conversa difícil, alguma DR, a gente chega no final assim, tá, de forma prática, o que a gente conclui?
dessa conversa, que a partir de agora a gente vai fazer o quê? Isso, aquilo. Porque uma DR sem uma solução prática é perda de tempo. E um casal próspero, ele vai fazendo ajustes. A cada conversa difícil, ele fica melhor. Entende? Um casal próspero tem metas claras, tem plano de ação para colocar essas metas em prática, trabalham juntos na mesma direção. Lembra que estão trabalhando em prol das mesmas esperanças? Um casal sem visão é a mesma coisa que eu falei ali da construção. Eles estão trabalhando por uma construção de uma casa que eles nem sabem quais são. E aí, por isso, vão gastando recurso à toa. Vai gastando tempo, vai gastando dinheiro com coisas que não estão direcionadas com a vida que eles querem viver, porque nem sabem que vida querem viver, nem sabem que meta querem alcançar. Isso é muito sério. Um casal próspero colocam viagens como prioridade dentro do orçamento, porque sabem o quanto isso tem o poder de conectar o casal, de fortalecer o casal, o quanto essa mudança de ambiência faz com que eles possam expandir a mente, ter novas ideias, novos insights, coisas diferentes que eles podem fazer na rotina, ou às vezes uma ideia de negócio, ou até mesmo assim, o quanto aquilo te recarrega. Sabe? Um casal próspero tem viagens como prioridade dentro do seu orçamento. Dentro daquilo que encaixa. Não é pensando na forma mirabolante, não. O que dá para fazer? O que eu consigo fazer? É isso que o casal próspero faz. Um casal próspero está sempre vivendo experiências novas e construindo memórias positivas juntos. Não é um casal que ele tá focando somente assim. A gente tá junto todo dia, né? Dorme, acorda. Tem uns aí que trabalham juntos, trabalha juntos. A gente tá junto, né? Só que na hora que o bicho pega, na hora que uma crise bate no teu casamento, na porta do teu casamento, o que vai te manter de pé e te fazer olhar assim, ó, vale a pena continuar lutando por aqui, mesmo com essas situações difíceis. É o quanto de memórias positivas, especiais, significativas vocês têm juntos. E pode sim ser da rotina, porque você pode trazer significado da rotina. Então, vou dar um exemplo, tá? De uma forma bem prática. Se hoje, por um acaso, eu e meu marido nós estivéssemos passando por uma crise no nosso casamento, algo assim a ponto que tivesse à beira de um divórcio, o fato de nós termos um ritual, vários rituais dentro da nossa rotina, por exemplo, nosso ritual na hora que a gente acorda. Todos os dias, na hora que a gente acorda, não é assim, oi, bom dia, levanta da cama. Não, a gente acorda, dá um beijo no outro, fica agarradinho, abraça. E fica abraçadinho ali, acho que uns 5 minutos e tal. Levanta da cama. A gente ora um pelo outro. A gente vem e toma o nosso café da manhã. É sempre um café da manhã muito gostoso. Não só das coisas que a gente está comendo, mas o nosso tempo, olhando no outro, tem tempo de qualidade, sem celular, sem pressa, orando, tendo uma palavra do nosso dia. Tudo isso, eu tô dando só alguns exemplos, mas assim, ó, tem infinitos exemplos que eu poderia trazer aqui da minha rotina. Que mesmo diante de uma crise, eu colocaria isso na balança e pensaria, cara, imagina como é que vai ser minha vida, dormir e acordar sozinha todo dia sem ter esse homem do meu lado. Imagina que depressivo dormir, começar meus dias aqui sozinha tomando café. Quando ele tá fora, por exemplo, às vezes por algum motivo de trabalho, nossa, como é estranho tomar café da manhã sozinha. Porque essas memórias positivas que a gente constrói, elas são memorial na hora que as coisas não estão bem. As viagens que a gente fez, não só as viagens, mas os passeios. Um passeio que a gente faz diferente no dia a dia, no final de semana, tudo isso vai sendo construído as memórias. E o casal próspero, ele usa o seu dinheiro e o seu tempo com inteligência e intencionalidade para construir muitas dessas memórias. Gente, eu tenho 3 anos de casado e eu posso afirmar com vocês, eu e meu marido, nós temos tantas memórias afetivas juntos e provavelmente mais do que muitos casais que às vezes são 10, 15 anos juntos, que acham que só o viver o normal já é suficiente. E não querem fazer o básico bem feito. Não querem usar o seu dinheiro para fazer o básico bem feito. Pensa nisso. Qual foi a última vez que você e o seu cônjuge fizeram algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você e o seu cônjuge fizeram algo pela primeira vez? Eu posso dizer que recentemente a gente fez a primeira vez em várias coisas. Nossa primeira vez acampando junto. Nossa primeira vez vendo um nascer do sol na serra juntos. Nossa primeira vez acampando, fazendo um piquenique com tábua de frios maravilhoso lá no Jardim Botânico de Curitiba. Foi a primeira vez fazendo isso juntos. Entre várias outras coisas que a gente tem feito pela primeira vez juntos. E queremos que isso aconteça por várias e várias e várias vezes. Para finalizar aqui, casais prósperos criam os meios para realizar seus sonhos ao invés de dar desculpas. Eu e Thali, sempre que a gente quer alguma coisa,
Ao invés de a gente ficar olhando, pois é, né, que pena, a gente quer isso, mas tá muito longe. A gente pensa assim, tá, o que a gente precisa fazer? Quanto que a gente precisa aumentar na nossa renda para isso ser possível? Se a gente aumentar isso na nossa renda, a gente vai fazer isso como? Quantas vendas a mais? Que serviço a gente poderia ofertar? Ao invés de a gente olhar a impossibilidade, a gente cria os caminhos, porque isso é o que uma mentalidade próspera faz. Uma mentalidade abundante, uma mentalidade que vê possibilidades, não vê só o caminho cortado, não só vê impossibilidades, entende? Cria os meios para realizar seus sonhos e não desculpas. Isso é uma consequência também lá daqueles primeiros pontos, né, de investir em desenvolvimento pessoal, porque daí você expande a mentalidade. E por último, um casal próspero investe tempo de qualidade no casamento toda semana. Estabilidade não existe em nenhum lugar, inclusive no relacionamento. Eu e o Thales, nós temos, graças a Deus, hoje, não somos um casal perfeito, não somos, mas graças a Deus, posso dizer que eu vivo o casamento que eu sempre sonhei. Um casamento saudável, um casamento pleno, um casamento abundante, e eu sei que isso se dá porque nós temos como prioridade o nosso casamento. Nós investimos tempo de qualidade no nosso casamento toda semana. Inclusive, eu tô gravando esse episódio aqui hoje, numa sexta-feira, e hoje é a nossa sexta do casal, em que a gente não negocia. A gente não faz nada com ninguém na sexta-feira. E a gente não é bitolado também. Claro, se, por exemplo, acho que foi semana passada. Foi semana passada, tinha um concerto pra ir de uma orquestra sinfônica, coisa mais linda, que iam fazer aqui na minha cidade. E aí foi um casal de amigos, foi a minha mãe, meu pai, minha irmã, a minha sogra, enfim. Naquele dia, a gente trocou. Naquela semana, a gente trocou. A gente fez a nossa noite do casal na quinta, pra daí na sexta ter esse momento socializando com as pessoas. Agora, a gente nunca deixa de fazer. Então, hoje a gente já tá pensando numa janta especial. Acho que a gente vai fazer aqui algo. A gente é muito caseiro, né? Então, dificilmente a gente sai. A gente gosta muito de fazer coisas em casa. Até porque o objetivo da noite do casal é o tempo do casal, entendeu? Vocês me entenderam, né? Então, assim, é bom a gente já tá em casa, já curte e tal. Então, hoje a gente vai fazer aqui um sanduíche com carne desfiada, com creme de queijo provolone. E, sabe, pegar uma coisa diferente pra gente comer, fazer uma coisa diferente assim. A gente gosta de cozinhar junto porque a gente cresce na nossa intimidade. Eu tenho aprendido muita coisa com ele. E isso fortalece a gente como casal. Mas isso é prioridade, porque tava até falando com uma cliente essa semana que ela e o marido são sócios. O fato de conviver, gente, não é suficiente. Você precisa ter tempo de qualidade, olhar no olho, largar o celular, pôr uma música agradável, ser intencional com o outro e pensar assim, opa, hoje é a nossa sexta romântica. Qual é a lingerie que eu vou colocar? Qual é a roupa que eu vou colocar? Qual é a mensagem que eu vou mandar pro meu marido? Tô na rua, o que eu poderia fazer que chamaria a atenção dele, que faria um agrado para ele hoje? Tudo isso contribui para um casal que prospera. Contribui para um casal que tá crescendo, porque se eu tô me esforçando em literalmente, né, em me entregar o melhor pro meu marido, você acha que ele não vai querer também se desenvolver para ser melhor para mim? E assim a gente continuar crescendo junto e batalhando pelos nossos sonhos em conjunto? É muito diferente de, por exemplo, eu tô aqui me esforçando e tal, e eu não tô vendo meu marido se esforçar, eu não tô vendo meu marido se desenvolver. Eu vou olhar pro lado e vou ficar pensando assim, poxa, mas eu quero prosperar, eu quero trabalhar em prol daquelas esperanças, mas ele tá estagnado. Isso é papo para outro podcast, já dá pra gente fazer um podcast sobre isso. Mas entende? São tantos pontos aqui que eu poderia ficar, meu Deus, mais muito tempo falando sobre esse assunto que eu amo. Mas eu quero te perguntar aí quais desses tópicos que eu falei que mais te marcou. E te convido aí lá no Instagram, me manda uma mensagem, fala, Gabi, eu vi aquele episódio lá dos casais e me marcou tal ponto aqui. Vou amar te conhecer, amar conversar contigo. Tenho tido muitos clientes que têm vindo aqui do Spotify e assim, isso pra mim foi uma grande surpresa que eu nem imaginava que isso aconteceria, porque não foi nem essa estratégia. A estratégia foi simplesmente compartilhar aquilo que tá no meu coração de uma forma que eu gosto, porque eu amo ouvir podcast, eu amo falar. Sou super comunicativa e isso tem servido a vida de vocês, então eu fico muito feliz, eu tenho amado conhecer, mesmo quem não de fato vai entrar, né, num programa meu de mentoria, de acompanhamento, consultoria, enfim, mas me deixe te conhecer, vai lá, me segue no Instagram, @BorbaGabriela, e eu vou amar conversar contigo lá no direct, tá? Um grande beijo e até o próximo episódio.